A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos um excelente domingo. Hoje, dia 19 de abril, estamos no 30º dia da nossa quarentena, do nosso isolamento social. E mais uma vez eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Nesta feita eu quero ler o texto que está em Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz: Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Texto bastante conhecido de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada. E quando nós olhamos para o capítulo 8 da carta aos Romanos, nós vemos Paulo fazendo 5 perguntas e argumentando a nossa fé em Cristo. E é baseado nessas 5 perguntas que Paulo faz que eu quero trazer uma palavra ao vosso coração. A primeira pergunta que ele faz no versículo 31, ele diz: Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui Paulo ele faz uma primeira pergunta: Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo ele está afirmando que Deus se coloca ao nosso favor. Ele está dizendo que Deus ele não é nosso adversário, mas que ele está ao nosso lado. Então, nesta noite, entenda: Deus é por você. E se Deus é por você, quem será contra você? Nós precisamos entender que Deus está do nosso lado. Muitas vezes as lutas, as dificuldades, as adversidades nos faz pensar que estamos a sós. Mas nós entendemos, quando olhamos para o capítulo 6 do livro dos Juízes, no versículo 12, diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Esta palavra foi direcionada a Gideão. O anjo disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí no versículo 13, Gideão diz: Ó Senhor, se Deus é comigo, por que é que todos estes maus me sobrevêm? Gideão pensou: não, se Deus é por mim, eu não posso estar atravessando essa situação que eu estou atravessando. Aí Deus vai relembrar, refrescar a mente de Gideão. Veja o que ele diz no versículo 8: E enviou o Senhor também um profeta aos filhos de Israel, que ele disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimia, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. Deus precisou relembrar a Israel todos os seus feitos, e nesta noite faça uma reprise do que Deus já tem feito pela sua vida. Faça uma retrospectiva de tudo que você viveu e vivenciou. E para você chegar até aqui hoje, todo o mérito não é seu, mas todo o mérito é de Jesus de Nazaré. Porque o escritor das Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então entenda nesta noite: Deus ele não é o nosso adversário. Deus está do nosso lado. Aí Paulo pergunta: que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será
contra nós. Então aquiete o seu coração nesta noite. Deus, Ele é por você. Uma segunda pergunta que Paulo vai fazer nesse texto está no versículo de número 32. A última parte do versículo 32 que diz assim: como não nos dará também com Ele todas estas coisas? É a segunda pergunta que Paulo faz. Como nos não dará com Ele todas estas coisas? Nós cremos que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Nós cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós cremos que Ele vai vir arrebatar a igreja. Nós cremos que reinaremos com Ele no milênio. Como é que cremos nas bênçãos futuras e não iremos crer nas bênçãos presentes? Ele diz, como nos não dará com Ele todas as coisas. Então creia nesta noite. Ele ainda cura câncer. Ele ainda cura enfermidade. Ele ainda faz. Ele pode nesta noite acabar com esta pandemia para o nome dele ser glorificado. Então creia que Ele nos dará com Ele todas estas coisas. Deus não é obrigado a fazer os meus caprichos, os meus desejos egoístas, mas aquilo que está na vontade dEle para a minha vida, não tem diabo que impeça dEle realizar. Você lembra do paralítico do capítulo 2? Alguém se colocou no meio, capítulo 2 de Marcos, alguém se colocou na frente e disse, não pode. Ele é Deus para curar, Ele é Deus para perdoar. Aí Jesus disse, olha, só porque vocês entraram no meio, além de perdoar, eu vou curar. O paralítico levanta e volta para casa andando. Ei, a vontade de Deus, ela é absoluta para a nossa vida. Uma terceira pergunta que ele faz está no versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Então não se preocupe com aquilo que tem proferido, que tem falado, que alguém tem dito ao teu respeito. É Deus quem nos justifica. É Deus quem advoga as nossas causas. Glória ao nome do Senhor. E não adianta querer levantar acusação contra os escolhidos de Deus. Você lembra quando Balaão disse a Balaque, como pois eu posso amaldiçoar aquilo a quem Deus abençoou? Descansa o teu coração. Praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cai ao teu lado, 10.000 cai à tua direita, mas você não é atingido. É Deus quem nos justifica. Você lembra daquela pecadora que foi pega no ato do adultério e trouxeram ela até Jesus Cristo para que ele o condenasse? Disseram, mestre, está escrito na lei que ela tem que ser apedrejada. Ela foi pega no ato em flagrante. O que é que o Senhor diz? Jesus calado, cabeça baixa, escrevendo na areia. Alguém disse, diga alguma coisa. Ele disse, dentre vós, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E de repente começou a sair um por um. E aquela mulher ficou diante do Senhor. E ele disse, filha, eu também não te condeno. Glória ao nome de Jesus. Então ninguém tentará acusação contra a tua vida, porque é Deus quem te justifica. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. É Ele que é o nosso advogado fiel. Naquele dia Ele será juiz, mas hoje Ele se coloca como advogado para advogar as nossas causas. Então descansa o teu coração, deixa quem quiser falar. Ei, a ocupação do ocupador é falar, mas se ele falar, nem ligue. É Deus quem justifica. Ele já te justificou, acabou-se. O texto de Romanos 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas está no Espírito. Uma quarta pergunta que ele vai fazer. Versículo 34 ele diz,
quem os condenará? Esta é a pergunta. Quem os condenará? Aí ele mesmo responde: foi Cristo quem morreu. Foi Cristo quem ressuscitou. E é Cristo que está à destra de Deus. Então, ninguém pode te condenar. Alguém acha até algo esdrúxulo dizer que vai para o céu. Os crentes são muito presunçosos porque dizem que vão para o céu. Mas quem vai nos condenar? Se foi Cristo quem morreu, se foi Cristo quem ressuscitou, se é Cristo que está à destra de Deus velando pela nossa vida. Isaías, ele teve uma visão no capítulo 6, e ele viu o Filho do Homem sentado à destra do Pai. Estevão também teve uma visão quando ia sendo apedrejado, e ele viu os céus abertos e o Filho do Homem. Então é Jesus que está à destra de Deus. É Ele quem intercede por mim e por você. Então ninguém pode nos condenar. E a quinta pergunta de Paulo, versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ei, ninguém vai nos separar do amor de Cristo. Porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que foi chamado pelo seu decreto. Aí ele vai dizer que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que um dia ele há de revelar para a nossa vida. Aí ele pergunta: quem nos separará? Aí o texto diz: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, e todos os dias somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo, glória a Deus, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então quer dizer, você nesta noite, aguenta aí, porque pelo poucochinho de tempo, o que há de vir, virá. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Então suporta, como um bom soldado de Cristo, as aflições do tempo presente. Suporta esta luta, esta pandemia, esta crise, esta dificuldade. Vai passar. É só um vento. O Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então nesta noite, nada pode te separar do amor que há em Cristo Jesus. Que essas 5 perguntas possam estar no nosso coração. Quando Paulo diz: que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta ele diz: como não nos dará todas as coisas nele? A terceira ele diz: quem tentará acusações contra o escolhido de Deus? É Deus que justifica. A quarta ele diz: quem nos condenará? E em quinto lugar ele diz: nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus. Então nesta noite, que Deus em Cristo te abençoe, que você possa a cada dia permanecer mais firme, constante e abundante, sabendo que fiel é aquele que nos chamou. Amém.